vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Luciana do canal Dicas da Lu. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como arrumar um zíper sem precisar retirar ele da peça. Então vamos juntos comigo a passo? Essa aqui é a peça que a cliente me trouxe para arrumar o zíper. Esse zíper aqui caiu esses dois dentes na parte inferior do zíper. Para arrumar, eu desmanchei essa costura da overlock aqui no final e desmanchei também a costura do pesponto em cima do zíper, aqui do lado direito da peça. Como é bem aqui no início do zíper, então não vai aparecer no lado direito da peça, porque ele tem esse acabamento aqui no início do lado direito da peça. Então ele vai ficar por baixo desse acabamento. Após arrumar o zíper, eu vou fazer um pesponto por cima para finalizar aqui a costura e também por cima desse acabamento. Para arrumar o zíper, eu puxei o cursor para baixo, encostei ele bem aqui no final do zíper e dei uma forçadinha do lado direito do zíper, à minha direita, e coloquei ele dentro do cursor. Como ali tem falta dos dois dentes, então foi fácil para colocar, e eu empurrei ele para dentro com a ajuda de uma tesoura de cortar fios. Após colocar o zíper bem encaixado no cursor, virei a peça do lado direito e fechei o zíper. Dei uma forçadinha e ele fechou. Vejam como é fácil de arrumar, sem precisar retirar ele da peça. Após fechar o zíper, ele ficou com essa abertura ali embaixo, então eu vou fechar ele com uma agulha. Coloquei uma linha azul na agulha e fechei o zíper nessa parte aqui. Costurei ele com várias laçadas, assim o zíper não vai abrir novamente. Se você trabalha com reformas, então às vezes você sai para comprar um zíper e você não vai achar da mesma cor e no mesmo tamanho. Então, se der para arrumar, é melhor arrumar do que trocar. Fica mais fácil. Essa abertura aqui, ela vai ficar em cima da costura. Então, após fazer essas laçadas no zíper, vou prender esse acabamento na reta. Então, vai ficar um acabamento bem feito e não vai aparecer pelo lado direito. Ao finalizar a costura no zíper, eu dei uma laçada na linha, arrematando a costura e finalizando ela. Vejam, do outro lado, ao fechar o zíper não vai aparecer a costura, então vou passar um pesponto por cima desse acabamento também. Dei uma forçada no zíper e ele não abre mais. Agora vai ficar um serviço bem feito. Agora eu vou passar esse acabamento aqui na overlock, vou fechar essa parte e depois fazer o pesponto por cima na reta. Para fazer a costura na reta, eu juntei bem essas duas partes para não dobrar por baixo. Então, segurei as duas partes firmes e coloquei embaixo do pé calcador da máquina e iniciei costurando por cima da costura anterior, para ficar o acabamento bem feito. Como essa peça aqui é azul marinho, então eu coloquei uma linha bem da linha que está na peça, então não vai aparecer do lado direito. Quando é uma peça mais clara, a gente deve desmanchar todo o pesponto e fazer ele de novo. Iniciei costurando em cima da costura anterior e arrematei o início da costura e vou arrematar o final também. Para fazer o retângulo no acabamento, eu fiz 3 pontos. Então, levantei o pé calcador da máquina, girei a peça e continuei costurando. Levantei novamente o pé calcador da máquina, girei a peça e continuei costurando por cima da costura anterior e arrematei no final da costura. Fazendo assim, vai ficar um acabamento bem feito. Após finalizar essa costura por cima do zíper, o acabamento ficou perfeito, a costura ficou por cima do acabamento. Após finalizar a costura, tirei essas pontas de linha e vou fazer esse acabamento por cima desse final do zíper. Vou passar um pesponto ali por cima. Deitei bem o acabamento e coloquei embaixo do pé calcador da máquina. Costurei com todo cuidado para a agulha não bater em cima do zíper. Então, costurei devagar, segurando o zíper e arrematando a costura. Fazer o serviço sem pressa para não danificar a peça. Após finalizar a costura, arrematei bem o final da costura para não desmanchar. Passei essa costura para o zíper não descer mais para baixo. Reforcei bem a costura porque esse aqui é um macaquinho de academia. Finalizando a costura, esse é o resultado. O acabamento ficou perfeito. Eu espero que vocês gostem. Deixem aí o seu like, curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal, compartilhem. Tenham uma boa tarde e até o próximo vídeo.